Do maná do céu para você. Bom dia! Maná de hoje, a honra. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 49:3. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 49:3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Hoje, quando o Senhor, falou a honra, falando a honra, e eu fiquei pensando, na hora ali, foi difícil para eu entender, porque o Senhor falando a honra, como dizendo, chegou a honra, e eu na hora ali falei, Senhor, mas se tem, se quem merece toda a honra é o Senhor, E foi quando o Senhor me explicou, E ele falando ali comigo, E ele ficava repetindo comigo a honra. E eu na hora não entendi, muito ali e fiquei na luta, porque eu falo assim que, falar por mim assim que para mim, eu acho que pensando em tudo que eu já vivi e hoje o que eu estou vivendo, eu penso assim que quem merece toda a honra é o Senhor, Não, eu falei, Senhor, quem sou eu, para ser honrado? É o Senhor que tem que ser honrado em tudo isso, Em tudo que eu vivi, em tudo que eu estou vivendo. E foi ali que o Senhor, Pai é maravilhoso, porque Jesus fala de uma maneira assim que a gente, até entender, e eu fiquei pensando, meu Deus, que paciência, hein, Jesus, você tem com nós, hein? Ó, que paciência, hein? E ali, Espírito Santo falando mais ainda ao meu coração na questão de que quando, o Senhor falou a honra, falando da honra, da gente ser honrado. Mas foi quando o Senhor falou assim, você sendo honrada, eu vou usar pessoas para te honrar, você vai ser honrada aqui na terra, mas a honra vai vir para mim, Por quê? Porque a honra vai vir para o Senhor, porque é dele e para ele, Então todas as coisas, o início, o fim, O início é o Senhor e o fim é o Senhor. Então, não tem como. E foi quando o Senhor começou a me explicar ali nos detalhes. Não, mas a honra vai ser sua aqui na terra, mas a honra vai ser sobre mim. Porque o que você está vivendo é mostrando a minha semelhança. E foi quando o Senhor estava explicando por quê, Isso é cada um de nós, O Senhor falou ali para mim, para eu entender, porque eu fiquei ali, mas não, eu não mereço honra, Senhor. É o Senhor que merece toda a honra. Toda a honra tem que ir para o Senhor. E eu fiquei ali teimando. Mas aí foi quando o Senhor me explicou, Porque aí foi quando o Senhor falando, você sendo honrada, eu estou sendo honrada. Por quê? Quando a gente está vivendo os princípios do Senhor, vai mostrar, Vai mostrar o quê? A semelhança dele. Então vai vir a honra. Porque como que a gente vai honrar o Senhor? É honrando quem tem nos abençoado, A gente fala, eu quero honrar fulano, Eu quero honrar. E eu falo assim que Deus tem falado muito ao meu coração sobre honra esses dias, O Senhor tem me levado, e inclusive esses dias aí que eu tenho vivido, O meu início foi o Senhor me levar 2 pastores que foram importantes no meu processo, Honrar eles. E assim, quando o Senhor fala, hoje, quando o Senhor falou sobre honra, eu fiquei pensando, não, Senhor, mas eu que estou te honrando. Mas aí foi quando o Senhor explicou, da gente ser honrado. Quando a gente, e é tão interessante porque esses dias eu honrando, os pastores que fizeram parte, que foram importantíssimos, que foram me guiando, na direção do Senhor. Então eu falo assim que a gente não pode esquecer quem são as pessoas que estavam com a gente, que foram pessoas que nos ajudou. Então foi quando o Senhor começou a falar sobre Deus ser honrada. E também falando agora para você, porque o Senhor hoje está falando a honra. Quando ele falou a honra, ele estava falando para mim a honra, E foi quando ele me levou a ler aqui está falando de Jacó, quando ele abençoou os filhos dele, Quando ali ele ajuntou todos os filhos dele, e ali ele começou a abençoar cada um, falando de cada um,
O valor de cada um, a importância de cada um. E eu fiquei maravilhada, porque quando o Senhor fala aqui, né, me levou aqui falando de Rubem, né, Rubem fala, né, falando aqui dele, ó, tu és o meu primogênito. E eu lembrei, né, o Espírito Santo me lembrando, né, que no meu processo de caminhada com o Senhor, teve um dia que o Senhor me explicou isso nos detalhes, falando sobre, assim, falando, tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, não é assim na nossa casa, né? Meu primeiro irmão, não. Mas foi quando o Senhor me explicou que nós, com o Pai, com Deus, a gente é primogênito, a gente é o primeiro filho. Aí, né, eu fiquei falando, nossa, mas é Jesus o primeiro, então. Mas Jesus, né, ó, Deus, Jesus e o Espírito Santo é um só, é a Trindade. E é tão interessante que o Senhor me leva aqui, quando Ele me levou aqui, né, eu vi aqui o 3, quando o Senhor falou 49:3, falando da Trindade. Quando Ele fala, ó, depois do 3, né, é o 4, o que seria? Nós seríamos, vamos falar, aqui Rubem, quando ele fala Rubem é o primogênito, e foi quando o Senhor me explicou, e agora eu aqui me preparando, o Senhor me lembrou do dia que Ele me explicou na caminhada que nós somos todos primogênitos, porque depois de Jesus, nós não somos segundo filho, Jesus e nosso segundo filho, não, porque Jesus, Ele faz parte da Trindade, então é Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um, e aí vem o Filho. Quem é o Filho? Eu e você, então nós somos primogênito. Não tem assim, eu sou a primeira, fulana a segunda. Não, para o Pai, nós somos todos primogênitos. Primeiro filho. E é tremendo, né? Porque o Senhor me lembrou isso hoje, agora aqui, enquanto estava preparando, né, Espírito Santo, para eu poder comentar isso. Que nós somos todos primeiro filho. Né? Porque falar, o primeiro filho foi desejado, o primeiro filho tudo é para o primeiro filho, né? E aí foi quando o Senhor me levou isso num dia na caminhada, me fazendo, né, eu fazer essa composição assim de pai, né, e filho, e foi quando o Senhor me explicou que Jesus, Ele faz parte da Trindade, eles são um só, cada um no seu papel, né, Deus, Jesus e Espírito Santo, cada um no seu papel, mas eles são um, não tem diferença, né, não tem diferença. Então, foi quando o Senhor falou comigo, e aí hoje o Senhor, né, enquanto estava aqui, o Senhor me lembrou dessa parte do dia, caminhando, o Senhor me levando a falar que todos nós somos primogênitos. Eu sou a primeira filha, você é o primeiro filho, e não tem assim, eu nasci primeiro, não, eu sou primeira, não, com o Pai, né, com Deus, não tem, todos nós somos os primogênitos. Né? Não tem quem é o primeiro, quem é o segundo. E foi quando o Senhor me levou aqui, né, falando. Então, né, quando o Senhor falando sobre a honra, né, que eu vou ser honrada, você vai ser honrado, hoje é o dia da honra, né, nós sermos honrados, mas nós sermos honrados, nós vamos vai estar mostrando o quê? A honra ao Pai, porque quando alguém chegar e nos honrar, nos elogiar, falar algo que a gente fez, vai estar falando naturalmente, né, ainda mais agora, né, que a gente está vivendo um novo tempo, caminhando com o Senhor, o que eles vão estar vendo em nós, tudo foi a nossa mudança do quê? Para a gente estar vivendo o novo, nós fizemos todo um processo, então alguém vai falar algo de nós, ele vai estar o quê? Dando honra para Deus, né? Até no entanto que quando eu fui, né, esses dias honrar os pastores, né, os 2 pastores que fizeram parte da minha história, eu falei para eles, eu estava falando com Deus que eu queria honrar Deus. E o Senhor falou, né, e foi quando o Senhor falou muito forte que eu tinha que honrar eles, né, os meus pastores aqui na terra, porque o nosso pastor, né, é Deus. Pastor dos pastores, mas tem os nossos pastores aqui na terra, que são o que nos guia com a palavra, né? Eles são os que nos guiam. Então, foi quando o Senhor me levou a honrar aqui o pastor Daniel, né? Citar o nome dele, que é o pastor de Nazareno, que é uma bênção, né? Falo que é um pastor mesmo de ovelha, né? Honrei ele, um ótimo pastor, um homem de Deus, um homem que prega a palavra, né? E eu pude falar para ele que ele, né, pregava ali, né, ali muitas das vezes eu estava sendo curada, restaurada, ali sentadinha na minha cadeira, né, ali no meio de todos, e eu fui poder falar para ele agora, né, o dia que eu fui honrar ele, né, foi ali no momento que eu pude falar para ele, e ele ficou surpreso, porque
eu falei para ele, você é o pastor, né? Quando o Senhor falou para mim que o Senhor era o pastor que estava aqui para me guiar, né? Então foi quando eu falei para ele, né? Que ele estava guiando na palavra. Guiando na palavra. Muitas vezes chegava, tá tudo bem, Gê? Né? Às vezes mandava uma oração. Então, a gente tem que honrar. E o outro pastor é o pastor Fábio, que também é o pastor da Metodista, né? Que é da igreja desde quando eu vim pequena, né? Quando nós chegamos em Paulínia, nós viemos para a igreja Metodista, foi onde minha mãe, né, nos levou, que a gente foi criada. E eu pude também honrar ele, né, essa semana, falar para ele da importância, né, dele também. Ajudou, né, meu pai no caminhar, até batizou meu pai, né, antes do meu pai partir. Então, eu sempre tinha no meu coração de querer honrar cada um deles. E eu segui quando agora, né, nesse tempo, eu falando, Senhor, eu quero sempre te honrar. E foi quando o Senhor estava ministrando sobre a honra comigo e falando você quer me honrar, filha? E aí foi quando o Senhor me falou para eu honrar, né, tanto o pastor Daniel como o pastor Fábio. Teve outros pastores também que fizeram, mas eles foram próximo, eles foram que estavam mais perto de mim, caminhando comigo, né, tipo, me guiando na palavra, né, o Senhor falava comigo aqui, né, na semana, nos meus devocionais, e chegava na hora de eu ir lá no culto, né, final de semana, eles falavam a palavra, ou seja, fechava, né? Ali confirmava, e ali era, e assim, e às vezes a gente fala assim, mas você tinha, não, eu sentadinha ali, o Senhor, eu usava eles para ministrar, e foi quando eu falei, Senhor, eu quero te honrar, e aí foi quando o Senhor falou, então você vai honrar eles. Olha que tremendo, né? E aí hoje, quando o Senhor falando sobre honra, eu fiquei assim, né, sem entender, porque aí eu fiquei tentando falar para o Senhor, e foi quando o Senhor falou. Que da mesma forma que eu fui honrar os pastores, né, e as pessoas que fazem parte, né, o Senhor, ele vai nos levando a gente a honrar as pessoas, né, e teve mais pessoas, né, e o Senhor vai nos levando a gente, né, a honrar as pessoas que fizeram parte, e foi quando o Senhor falou deles, né, honrar, porque eles são os pastores que representam Deus aqui na terra, né? Porque eles estão cuidando da igreja, eles que nos guiam com a palavra, né? E eu tenho um carinho muito, tanto por um, por outro, né? E foi quando eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero honrar. E o Senhor trouxe os dois, que eu tinha que honrar os dois. E eu estaria honrando o Senhor, né? Que quando eu falei, Senhor, eu quero te honrar, o Senhor falou assim, então você vai me honrar, honrando eles, né? Falando da importância deles, né? E foi ali, foi tremendo, foi lindo, né? E é tão maravilhoso porque quando hoje o Senhor falou a honra, hoje o Senhor falando assim, que eu vou receber a honra. E o Senhor está falando isso para você também, né? Você que tem honrado as pessoas que têm participado da sua história, que te ajudou a chegar nesse processo, está vivendo, né, esse novo tempo, o Senhor vai te levar, né? Se você ainda não honrou, mas o Senhor vai levar. E também hoje o Senhor está falando que você vai ser honrada, né? Hoje o Senhor está falando para mim e para você. E foi quando o Senhor mostrou o que é, né? Falando da honra, né? Porque aqui, ó, o Jacó, ele falou aqui, falando de Rúben, ó. Tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Porque, né? Foi o primeiro filho, né? Que deu vigor para ele, ou seja, o primeiro filho, nossa, tô sendo paizinho agora, né? Os pais novos, que o primeiro filho fala assim, né? Sou pai fresco, né? Aí ele fala que é o mais excelente em poder, olha, profetizando sobre a vida do filho, olha que tremendo, né? Então, assim, eu fiquei maravilhada e foi quando o Senhor falou, né? Que tudo que a gente, né, recebeu hoje, a gente tem que entender que é honrando a gente, mas está honrando o Senhor. Porque tudo, né, que qualquer elogio que vem sobre nós, sabemos que é vendo a excelência do Senhor, é vendo a semelhança do Senhor, é vendo, né, porque tudo que a gente faz demonstra o que? A semelhança do Senhor. Então foi quando o Senhor falou, né, quando chegar alguém me honrando, né, falando honrando você, que você lembre que está honrando o Senhor. Então você fala, não mereço, você fala assim, amém, toda honra e glória a Jesus, porque é sobre Ele, é tudo dele, né, e aí a gente vai estar dando glória para o Senhor. E foi quando o Senhor me explicou que o Espírito Santo fale no seu coração, ministre mais e mais, amém? Vou fazer uma oração, vamos lá?
Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigada, Senhor, por esse dia lindo, maravilhoso que o Senhor já nos deu. Obrigada pelo fôlego de vida, obrigada, Senhor, pela misericórdia. Pai, eu sou grata, Pai, quando o Senhor falou hoje sobre a honra, até eu entender, Pai, que através de nós o Senhor é honrado, Pai. Porque, Senhor, tudo que eu tenho vivido, Pai, eu quero sempre te dar honra, sempre mostrar ao Pai que é tudo sobre o Senhor, não é nada sobre eu, Pai, que tudo sem ti nada, Senhor, eu estaria vivendo, nada eu estaria, Senhor, fazendo aqui nessa terra, porque é sobre ti. Obrigada, Jesus, por tudo que você fez já na cruz por nós. Obrigada, Pai, por ter dado Jesus para morrer pelos nossos pecados e nos fazer entender que só basta a gente se arrepender, que o Senhor nos dá uma nova chance, dá tudo novo, e ainda hoje nos falando que nós vamos ser honrados, mas que a honra seja toda para ti. Eu já te louvo e já te agradeço no nome que é poder. É no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau.